Boa noite, Brasil. Quero compartilhar com vocês que eu não comentei com a Giana sobre aquilo que eu ia falar. E quando ela começou a falar aqui com vocês, a gente vai falar de alguém que sofreu muito. E como isso produziu uma resposta para uma nação inteira. A gente vai falar um pouco sobre a vida de Ana. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Ana era uma mulher que desejava ter filhos. Naquela época, naquele contexto, não ter filhos era um motivo de vergonha para as mulheres. Era, inclusive, tido como um sinal de maldição ou alguém que não era abençoada por Deus, pois não podia gerar frutos. E essa mulher, ela sofria muito. Nós vamos ler um pouco dessa história dela. 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toiú, filho de Zufé, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. No versículo 8. Ana, por que você chora? Pergunta Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Senhor, fale conosco nessa noite, Deus. Eu, Senhor, não tenho nada de mim mesma para oferecer, Pai, mas que o Senhor, Pai, possa se revelar, Pai, através da tua escritura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta a nossa alma.
alma, aquieta-te nesse momento. Em nome de Jesus, que nada venha roubar aquilo que o Senhor tem para essa noite. Amém. Amém. Então nós vemos aqui a história de uma mulher chamada Ana. Ela era muito amada pelo seu esposo, mas nós vimos nesse mesmo texto que ela não podia ter filhos e aquilo era um motivo de muita vergonha naquele tempo. Era uma mulher que não gerava frutos no seu ventre. E nós vemos também que Penina, a segunda esposa de Eucana, era um instrumento que estava ali e zombava dela. Olha, eu tenho filhos, zombava. E todos os anos isso se repetia. Então aquela mulher ela já vinha de uma angústia, de um sofrimento de muito tempo. Mas em um determinado momento, ali no versículo 10, se vocês puderem colocar aqui, essa mulher, ela estava com a sua alma amargurada e ela chorava muito. E ela fez uma oração diante do Senhor. Ela fez um voto diante do Senhor. Que se o Senhor desse a ela aquele filho que ela tanto ansiava, aquele filho que ela havia pedido por muito tempo, ela devolveria aquele filho ao Senhor. E ela levaria aquele filho e dedicaria ele ao Senhor. Ela fez um voto ali com Deus. Ela fez uma entrega muito profunda naquele dia. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela fez uma oração tão profunda, tão sincera. Imagina, Ana, ela ainda não tinha recebido aquele filho. E antes mesmo que ela recebesse, ela entregou aquele filho. Era algo que ela ansiava muito. Ela ansiava muito por aquilo. E ela faz aquela entrega antes de receber. Imagina o sofrimento daquela mulher. Ela ansiava por ser mãe. E, ao mesmo tempo, ela estava devolvendo aquilo que ela tanto ansiava. Então, ela iria gerar aquele filho, mas ela fez uma entrega diante do Senhor. Ela entregou aquilo para o Senhor. Nós vamos entender que isso vai ter um propósito muito maior. Mas aqui, no início desse capítulo, nós vemos que tinha uma figura chamada Penina, a segunda esposa, que era um instrumento de dor na vida de Ana. Na verdade, essa mulher ela era usada como um combustível para o lugar secreto. Sabe por quê? Muitas vezes a gente busca o Senhor quando a gente está num lugar de muita dor. Parece que a gente só busca Deus quando a gente está num lugar de sofrimento, quando as coisas não vão bem, quando as coisas começam a ficar difíceis. E aí a gente começa a buscar mais o Senhor. E Penina era um instrumento usado aqui para levar Ana para um lugar mais profundo de entrega. Nós vamos ver que Ana, ela chega ao ponto de não comer e não beber, porque ela chega a um limite daquele sofrimento. E muitos de nós vamos buscar o Senhor somente naquele momento de angústia. E quando as coisas começam a ficar tudo bem de novo, a gente esquece o nosso lugar de devoção, a gente vai deixando meio de lado. Em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 14, vai dizer: não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo o nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Algumas versões vai dizer assim, que o Senhor tem ciúmes. Usa essa palavra para que nós possamos entender que o Senhor ele tem zelo pelo relacionamento conosco. E sabe, muitas vezes a gente está procurando uma coisa, a gente anseia por uma coisa que é lícita. Nesse caso, era lícito ela pedir por um filho, era algo que ela ansiava muito. E muitas vezes nós somos assim ao longo da nossa caminhada. Mas se o Senhor fizer agora, fizer nesse momento, Ele vai nos perder. Ele vai nos perder desse lugar secreto, desse lugar de oração. As consequências de ser estéril naquele momento era além de uma dor pessoal. Era um sinal de que aquela mulher não era abençoada. Então imagina o sofrimento dela. E algumas pressões externas, elas nos levam para um lugar de quebrantamento e devoção. Um lugar de quebrantamento profundo, que foi onde Ana chegou.
Existem alguns cenários que parecem que nós estamos enfrentando uma grande esterilidade. Um lugar onde a gente não produz fruto, um lugar onde parece que é seco, que está em uma sequidão tão grande. Até que esse lugar de sequidão leva o nosso coração a um lugar de quebrantamento profundo. E esse lugar de quebrantamento profundo vai requerer uma oração de entrega muito profunda, que foi como Ana fez. No versículo 5 e no versículo 6, nós vamos ver que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. Apesar do Senhor não ter lhe dado filhos. Isso aparece 2 vezes nesse capítulo. Não havia uma outra circunstância, mas o próprio texto ele vai dizer que o próprio Deus havia deixado aquela mulher com a sua madre encerrada. Existem situações que o Senhor ele pode fazer, ele é poderoso para fazer, ele podia dar um filho para Ana. E muitas vezes nós não vamos entender a razão. Mas tem algumas situações que, como eu falei um pouco antes, que se o Senhor fizer agora, Ele vai nos perder daquele lugar de devoção, daquele lugar secreto, daquele lugar de oração. Se Ele fizer agora algumas coisas, Ele vai nos perder. Ao longo das Escrituras, nós vamos vendo o povo de Israel sendo conduzido em alguns momentos para o deserto, em outros momentos para o exílio. E esses lugares de deserto, de esterilidade, o Senhor nos ensina para que o nosso coração nos volte para Ele de novo. Às vezes a gente está tão perdido nas nossas ambições, nos nossos sonhos, naquilo que a gente deseja fazer, sabe? E o Senhor, Ele nos leva para um lugar para nos trazer de volta para Ele. Né? As Escrituras não vai dizer, aqui nesse texto nós não vamos ver que Ana foi conduzida nesse lugar para entregar algo. Mas muitas vezes na nossa vida nós somos conduzidos para esses lugares áridos, secos, para que o Senhor nos traga de volta para Ele. Nós vemos nesse texto, no versículo 7, que Ana chegou ao seu limite. E muitas vezes a gente chega no limite mesmo, para a gente entregar o controle. Às vezes a gente está ali com o controle, eu tenho controle dessa situação, eu quero que seja do meu jeito. Mas aqui Ana chegou ao limite. Ela estava sendo encurralada por esse lugar, para esse lugar de entrega. Ela entrega o controle. Ela orou profundamente com sinceridade. E é nesse lugar de quebrantamento que Ana derrama uma nova oração no altar. Sabe, às vezes a nossa oração é tão rasa, ela é tão superficial, que a gente não consegue derramar algo novo no altar do Senhor. A gente não consegue derramar um novo clamor, um novo cântico, porque a gente está envolvido em tantas coisas, tentando fazer tantas coisas. E nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar onde ela estava sendo ali pressionada, ela derrama uma nova oração naquele altar. Ela faz um voto que nós já vimos. Ela entra num lugar de entrega profunda, mas ela não faz uma barganha com o Senhor. Ela não faz uma troca ali, olha, Senhor, se o Senhor me der. Não, ela não faz isso. Ah, se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Se o Senhor não me der, então eu não vou fazer. Ela não está fazendo uma troca com o Senhor. Ela deixa de controlar as coisas. Ela perde o controle. Ana, ela queria um filho. Ela queria um filho. Mas o Senhor tinha um filho para ela, que era Samuel. Samuel era a resposta para aquela nação naquele tempo. Se a gente volta um pouquinho lá no livro de Juízes,
nos capítulos 17, no capítulo 21, vai dizer o contexto daquela nação. Na verdade, o livro todo vai falar sobre o contexto daquela nação. Corrupção moral, espiritual. E nesses 2 capítulos vai dizer assim, cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia o que achava certo. Então o povo caía no pecado, idolatrava outros deuses, caía na idolatria, levantava um juiz, caía aquele juiz, aí voltava o pecado, aí levantava outro juiz. Então a nação de Israel, naquele momento, estava sendo marcada por uma corrupção moral e espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque Ana queria um filho. E existia um propósito muito maior naquele contexto. Aquele era o contexto de Ana. Mas existia um contexto de toda uma nação. E esse clamor, essa entrega que ela faz naquele altar, é a resposta para Israel naquele tempo. Vai comigo em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Agora no versículo 27. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza os meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. E assim vai continuar nesse texto, trazendo um juízo sobre a casa de Eli, que era sacerdote naquele tempo, e nós acabamos de ver nesse contexto onde haviam juízes, mas aqui havia já uma transição para o reinado, né? A gente vê mais ou menos o meio do caminho na história de Israel. E nós vamos ver que havia um sacerdócio corrompido aqui nesse lugar. E o clamor de Ana foi uma resposta para essa nação, para esse sacerdócio. Porque o Senhor, ela pedia, a petição dela era muito sincera. Ela pedia um filho, mas o Senhor tinha Samuel para dar a ela. Samuel era a resposta para essa nação. Samuel era a resposta para esse sacerdócio que já estava corrompido. E nós vemos nesse texto que mesmo no meio da sua dor, no meio da sua aflição, ela não deixou de buscar o Senhor. Ela subia todo ano com a família de Eucana, porque eles subiam até Siló para adorar. E ela subia, e ela era zombada. Nós vimos isso nesse texto, que ela sofria zombarias, mas mesmo assim ela não deixava de buscar o Senhor. E muitas vezes na nossa vida de oração nós somos inconstantes com Deus. Tem um contraste muito que nós vemos muitas vezes na nossa vida de oração. Quando as coisas não saem como eu quero, quando as coisas não saem do meu jeito, então eu não quero mais. Não quero mais buscar, não quero fazer mais nada, porque afinal o Senhor não responde às minhas orações. Uma inconstância, muitas vezes, que é revelada no nosso relacionamento com Deus. Ana não deixou de buscar, apesar da sua dor. Ela busca com sinceridade, ela busca com muita sinceridade, ela derrama mesmo seu coração. Sabe, existia um propósito de Deus muito maior. A dor de Ana, ela era legítima. Era uma dor legítima. Ela sofria daquilo. Mas ela estava inserida em um plano muito maior do que aquele. E muitas vezes nós estamos assim.
Nós estamos olhando para as nossas petições, estamos falando, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, isso, Senhor, Senhor, faz isso, Senhor, aquilo. E a gente está olhando tanto para nós, tanto para nós. É claro que o Senhor não é indiferente às nossas lutas, às nossas causas, mas o que eu percebo na nossa geração, muitas vezes, e eu me incluo nisso, eu me incluo nesse lugar, é que muitas vezes nós estamos preocupados demais com nós mesmos, com o nosso chamado, com o nosso ministério, com a nossa causa, com as nossas coisas. E sabe, é lícito a gente se preocupar com isso. Mas existe um propósito de Deus que é maior do que tudo isso. Nós fomos inseridos em um propósito muito maior do que esse. Nós fomos inseridos em uma obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Nós fomos inseridos e muitas vezes a nossa oração, ai Senhor, a minha dor, eu... Não estou falando que a gente não pode orar sobre isso, sabe? Mas quantas vezes nós paramos para ouvir o Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui nesse culto? O que o Senhor quer fazer aqui nessa cidade? O que o Senhor tem para esse estado, sabe? Muitas vezes a nossa oração é muito rasa, ela é muito centrada nos nossos sentimentos, nas nossas circunstâncias. O Senhor tinha uma obra muito grande para fazer. Ana faz uma entrega muito profunda, ela entrega tudo ali naquele altar. Ela entrega tudo, sabe? Ana, ela vence a esterilidade dela. Aquela mulher sofria muito. Ela vence a esterilidade dela para que o Senhor venha com a resposta para aquele tempo. O Senhor deu a ela um filho. E se nós continuássemos lendo 1 Samuel no capítulo 1, e até mesmo continuando ali no capítulo 2, nós vamos ver que ela entregou Samuel ao sacerdote, ele cresceu ali no templo, aprendendo com Eli. Ela cumpre com o seu voto. Mas antes mesmo que Ana tivesse concebido Samuel, ela já tinha entregado. Ela já tinha entregado. É muito difícil entregar algo que a gente anseia muito e a gente nem recebeu. Se a gente parar para pensar nisso, é muito difícil. É muito difícil. O que nós aprendemos com essa história? Ana queria filhos. Então, Ana, ela tinha um sonho, ela ansiava por algo e ela tinha um clamor diante de Deus. Ela tinha uma petição que era lícita. Nós vimos que circunstâncias desfavoráveis produzem um peso de glória ainda maior. Circunstâncias desfavoráveis produzem em nós um peso de glória maior. Ana não gerou só um filho, não gerou apenas um desejo pessoal. Ela foi um instrumento para que aquela nação pudesse ter uma remissão. Foi a resposta para aquele sacerdócio que já estava corrompido. Ana, nesse momento, nesse versículo 10 do capítulo 1, nós vamos ver que ela para de correr atrás da sua dor. E ela abre mão do controle. Ela abre mão do controle daquela situação. Ela para de correr atrás, para de ficar correndo atrás da sua própria dor. E quando ela tem um filho, quando ela tem aquele filho e ela recebe, e ela já havia recebido paz no seu coração, ela devolve ele ao Senhor. Sabe, existe um propósito muito grande do Senhor. E nós fazemos parte desse propósito, nós somos inseridos nele. Nós somos inseridos nesse lugar, mas para que eles sejam gerados,
para que uma resposta profética seja gerada. Muitas vezes a gente é levado para um lugar de dor, para um lugar de profundo quebrantamento. E sabe, não é fácil ir para esse lugar. Não é fácil. Nós vemos que aqui tinha um instrumento, Penina, prosperava, tinha filhos. Quanto mais a dor de Ana aumentava, mais ela tinha filhos. E às vezes isso acontece na nossa vida. Quanto mais a gente caminha, mais o outro prospera, mais o outro consegue. E às vezes a gente fala assim, por que não comigo? Eu já falei isso muitas vezes. Por que não comigo? Por que não acontece comigo? Por quê? Mas muitas vezes, se o Senhor me desse aquilo naquele momento, eu ia sair do lugar de devoção. Eu ia sair do lugar de quebrantamento. Eu ia sair daquele lugar onde o Senhor tem o meu coração. Muitas vezes, se o Senhor nos der agora, Ele vai nos perder. E o Senhor não quer nos perder. Ele é zeloso pelo nosso relacionamento com Ele. Uma entrega profunda. Entrega profunda. E muitas vezes a nossa esterilidade não está como o caso de Ana, uma esterilidade física, mas às vezes a nossa esterilidade ela é emocional. É um cansaço, nós nos sentimos sem força, é como se a gente estivesse seco por dentro. Pode ser uma esterilidade espiritual, um lugar onde você se sente tão distante de Deus que você nem tem mais vontade de buscar. Às vezes é nesse lugar que nós estamos. Talvez seja nos sonhos, projetos que não avançam, portas que estão fechadas há muito tempo e não abrem, esterilidade nos relacionamentos, amizades que não prosperam, esterilidade no ministério. Às vezes a gente está servindo ao Senhor, está trabalhando, está se dedicando, mas a gente não vê os frutos. Parece que a gente está só se cansando. É desse lugar que o Senhor pode produzir em nós um quebrantamento tão profundo, ao ponto de gerar algo novo diante do altar. Ana derramou um óleo novo diante do altar. Ela derramou a sua alma. A própria palavra vai dizer que ela era amargurada de alma, que ela estava muito angustiada. Ela estava muito angustiada naquele momento, mas ela entrega. Ela derrama algo novo. Se a gente parasse para pensar quanto tempo a gente não derrama algo novo diante do altar. Há quanto tempo a gente não derrama as nossas lágrimas diante do altar. Um cântico novo ao Senhor. Algo novo, sabe? É chegado um tempo que a gente precisa sair do superficial no nosso lugar de oração. A gente precisa parar de orar só o básico. Sabe, é um tempo onde a gente precisa sair da superficialidade. É com muito temor que eu falo isso aqui no altar. E muitas vezes nós vamos ser levados para esse lugar de dor, para esse lugar onde nós somos encurralados pelo próprio Deus, para que no nosso coração haja quebrantamento, para que no nosso coração haja devoção.
Sabe, se as coisas melhoram um pouquinho, às vezes a gente já sai da presença de Deus, a gente já vai buscar outras coisas, a gente já começa a idolatrar outras coisas, a gente já começa a sonhar com outras coisas, e eu falo de mim mesma. Às vezes eu estou falando de mim mesma. Que as coisas dão uma melhorada, às vezes a gente já muda, já está olhando para outras coisas, idolatrando outras coisas, colocando outras coisas no lugar que é apenas o Senhor. E é nesse lugar onde nós chegamos ao limite que nós temos uma escolha a fazer: entregar tudo diante do altar. Entregar tudo diante do altar. Eu não sei qual é o lugar onde você sente essa esterilidade. Eu não sei se isso é nas suas emoções, como eu falei aqui, onde você se sente cansado, sem força, ou se é um cansaço, uma esterilidade espiritual. Você até serve, você até faz coisas, mas se sente tão cansado, tão distante de Deus. Ou se você até já desistiu de sonhar. Eu não sei qual é o seu lugar. Mas existe um clamor nessa noite. Um clamor de Anas. Um clamor de Anas. O que nós vamos entregar diante do altar? Um quebrantamento profundo. Um quebrantamento profundo. Quero chamar a equipe de louvor aqui para me ajudar. Sabe, eu já estive nesse lugar de esterilidade. Eu já me senti assim. Parece que tudo acontecia com o outro, mas menos comigo. E muitas vezes eu olhava e a minha oração era: Senhor, o ímpio prospera e eu não. Como? O que tem de errado comigo? Por quê? E muitas vezes o que eu tinha diante da presença de Deus eram só lágrimas. Eram lágrimas, mas era um clamor sincero diante da presença de Deus. E talvez hoje você só tenha lágrimas. Mas sabe, o Senhor tem um renovo para você. Quando Ana derramou o seu coração diante do altar, a palavra vai dizer que ela saiu em paz. Ela teve paz no seu coração. E nesse lugar de dor, a gente acaba muitas vezes caindo na comparação, olhando para o que está acontecendo. A gente olha aquilo que está acontecendo na vida do outro e por que não acontece na nossa. Isso estava acontecendo na vida de Ana. Penina tinha muitos filhos e quanto mais passavam os anos, mais filhos ela tinha. Eu já estive nesse lugar. Muitas vezes a minha oração foi: Senhor, eu me sinto seca. Mas sabe que um clamor sincero diante da presença de Deus produz algo novo. Não produziu algo novo só diante do altar, mas produziu algo novo diante de Ana. Porque ela foi em paz. A palavra diz que ela foi em paz. Ela descansou no Senhor. E é nesse lugar, muitas vezes, que nós temos dificuldade, que é de descansar no Senhor. Descansar diante do Senhor, descansar na presença de Deus, porque nós queremos o controle. Sabe, a gente pode deixar o controle, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele é zeloso.
nós podemos confiar. O Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. Você pode se colocar de pé? Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o seu coração. Se você se sente assim como eu falei. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Sabe, quanto mais sincera é a nossa oração diante de Deus, maior alívio a gente vai trazendo para a nossa própria alma. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas palavras, antes mesmo que nós falássemos. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer isso. Seja sincero diante da presença de Deus. Se você quer receber alguma oração, se essa palavra mexeu com você, o altar está aqui aberto, para que você possa derramar o seu coração diante do Senhor. Amém?